Tá gravando, então vamos começar aqui a matéria. Então, gente, capítulo 1, 2, 3 já foi bem discutido, agora chegou o momento do capítulo 4. Soma de ponto com vetor. É mais uma operação, né? A gente já viu operação de adição, operação de multiplicação por escalar, e agora estamos vendo a operação de soma de ponto com vetor. Tá certo? Então, aqui, vocês vão ver até que eu fiz uma mudança aqui na nossa lousa, ó, coloquei uma lousinha igual de sala de aula. Vamos ver se o pessoal gosta, né? E aí vou botar uma corzinha aqui tipo giz, né? Então aqui, ó, cap 4, capítulo 4, parece o professor escrevendo com giz lá na sala de aula, né? O que vocês acharam? Ficou legal? Acho que ninguém ligou. Capítulo 4. Soma... Legal, professor, gostei. Ah, que legal. Alguém reagiu aí. Soma de ponto com vetor. Soma de ponto com vetor. Tá lá. Tentei fazer uma gambiarra aqui para imitar uma lousa, né? Falei, os alunos estão com saudade daquela lousinha lá de sala de aula, então vamos fazer uma imitação de lousa aqui para eles, tá? Agora, presta atenção aqui na definição. Olha o pessoal, vamos ver o pessoal reagindo aqui. Olha lá. Legal, legal, ficou bom, ficou legal. Ah, que legal, presente. Então, olha só. O que o livro diz aqui? O livro diz o seguinte: como já comentamos no final do capítulo 1, foi um comentário que ele fez lá na época do capítulo 1, e vai repetir aqui, tá? Dados um ponto P e um vetor V, existe um único segmento orientado PQ que representa V. Quer dizer, existe uma única flecha saindo de P que representa V. Então, é uma observação inicial. Vamos colocar aqui, vamos colocar em amarelo para chamar a atenção. Observação inicial. Uma observação inicial dessa matéria. Ele diz o seguinte, ó, dado um ponto P, e um vetor, deixa eu escrever esse ponto num lugar melhor aqui, dado um ponto P, tá aqui, e um vetor V, aliás, eu descobri uma coisa para não ter mais aquele problema de ficar torto aqui, turma, olha só o que eu descobri, se você aperta Shift, olha lá que legal que fica reto, ó. Olha que eu achei isso aqui bem bacana também. Acho que vocês vão gostar. Olha lá, ó. Dado um ponto P e um vetor V, existe um único segmento orientado PQ, representante de V. Vamos tentar fazer aqui um PQ. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que sair de P, né? E tem que ser mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido desse V. Então, acho que seria mais ou menos assim, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Tá aqui, ó. Acho que ficou legal. Tá aqui, ó. Ele vai até um ponto Q, é o PQ, esse aqui. E ele é como é mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, então ele é vetor V também. Mas o que essa observação está dizendo é que ele é único. Tá certo? Então eu vou até chamar a atenção aqui. Único. Por que único? Porque sim. Tá certo? Não tem como ter uma outra flecha com o mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, saindo do mesmo ponto e que seja de uma flecha diferente. Não tem como. Tá? Então, a observação inicial é a seguinte: dado um ponto P, que está aqui, e dado um vetor V, que eu desenhei aqui embaixo, de propósito longe do P, existe um único segmento PQ, que vai ser um representante desse vetor V, tá certo? Vai ser um representante de V, saindo de P, é único. Então, essa é uma observação inicial que ele faz, tá certo? Isso nos permite definir uma operação que a cada ponto P pertencente ao E3 e a cada vetorzinho V pertencente ao V3, quer dizer, a cada ponto do espaço e a cada vetor do espaço, associa um único ponto Q do espaço, indicado por P mais V, que é a soma de P com V. Então, o que você está aprendendo aqui? A soma de um ponto com um vetor é, na verdade, um outro ponto. A soma do ponto P com o vetor V dá um ponto Q, certo? Esse ponto Q é o P mais V. Tá legal? Então, quer dizer, vamos agora definir uma operação. Definir uma operação. Só para ficar bem claro aqui para o aluno, que para todo P pertencente a E3, vírgula, para todo V pertencente a V3, e quando eu digo para todo, isso aqui pode ser lido também para cada,
né? Para cada P pertencente a E3, para cada V, sem excluir nenhum, pertencente ao V3, associa, essa operação associa um ponto Q, um certo Q, pertencente ao E3. Tá lá. Vocês estão vendo? Como que é essa operação? Agora eu vou escrever ela aqui em amarelo para chamar a atenção. Como é que ela funciona? Ela vai funcionar da seguinte forma. Olha lá, ó. Olha só, para todo P, para cada P pertencente a E3, para cada V pertencente a V3, dois pontos. A soma do ponto P com o vetor V vai ser sempre igual a um ponto Q. Isso vai equivaler, é equivalente a dizer que esse vetor V é igual a PQ, ou PQ igual a V, dá na mesma. Tá? Quer dizer, C e somente C. Se eu digo que P mais V é igual a Q, isso significa que o vetor PQ é igual a V. Se por outro lado alguém diz que V é igual a PQ, automaticamente eu já sei que o ponto P somado com V dá Q. P mais V dá Q. Tá? É equivalência. Na verdade, isso aqui é a definição de soma de ponto com vetor. Tá certo? Então tá aqui, ó, tá em destaque aqui, para que todos os alunos vejam a definição da soma de ponto com vetor. Em questão gráfica, em questão de desenho, como que ela funciona? Ela funciona assim, se você tem um ponto P na prática, né, e você soma ele com um vetor V, você faz isso aqui, você pega essa ideia de que vai existir um único representante do vetor V saindo do ponto P, pega justamente esse representante único, desenha ele aqui, saindo do P, beleza? Deixa eu usar aquela tática aqui, ó, da reta certinha. Desenha ele aqui, saindo do P. E o que que você faz? Você marca na pontinha da flecha, na extremidade, na origem ficou o P. Na extremidade você marca Q. E se esse aqui é o vetor V, o que que você pode afirmar olhando para essa figura? Você pode afirmar que o ponto P foi somado com o vetor V e deu como resultado o ponto Q. Tá legal? Vocês entenderam essa ideia aqui? Deixa eu só clicar nessa pop-up. Aqui. Vocês estão entendendo? Presente. Mara, amei a ideia. Alguém amou uma ideia aí. Olha aí, sim, olha aí. Tá aí. Então, olha só. Na prática, somar um ponto P com um vetor V é como se o ponto P se deslocasse por cima do vetor e parasse na ponta dele. É como se você fizesse uma translação do ponto P. Pegou o ponto aqui, X, fez ele parar aqui, Y. Tá certo? O ponto saiu daqui, veio parar aqui. Então, quer dizer, se alguém falasse para você, o que eu posso fazer com o ponto X para ele sumir daqui e aparecer aqui, como se fosse um salto quântico, que nem o pessoal diz na mecânica quântica. Você está com um ponto aqui, beleza, desenha um ponto aqui, X. Aí eu quero que ele suma daqui e apareça um outro ponto aqui. Então você imagina aquele ponto X original que sumiu, imagina um vetor ligando os dois, vetor, sei lá, U, e aí você diz o seguinte, eu quero fazer o X mais U. Isso é como se transladasse, transportasse, mudasse o ponto X lá para o ponto Y. É uma ideia de translação de ponto. Uma ideia. A ideia que passa essa operação aqui de soma de ponto com vetor. Tá legal? Então, vamos ver o que mais o livro fala ali. Vamos ver o que mais o livro fala. Aqui ele escreveu a definição, né, explicou. Ele até, digamos assim, escreve essa frase aqui que a gente já poder... se você... o que ele fez? Ele falou, como essas coisas são equivalentes, eu posso trocar o V por PQ, né? É uma observação interessante que ele fez. Se eu troco aqui o V por PQ, fica P mais PQ igual a Q. Como se você batesse o P do lado de cá e espirrasse um Q para cá.
né? Dá um efeito legal essa equação. Usaremos a notação P menos V, quer dizer, além da soma, tem também a subtração. Usaremos a notação P menos V para indicar soma do... O que significa esse menos aqui? Ele indica a soma do ponto P com o oposto de V, como menos V, quer dizer, então, observação importantíssima essa, né? Vamos colocar aqui, obs importante. Obs. Observação. Toda vez que aparecer o símbolo P menos V, isso é igual ao P mais o oposto de V. É só isso. E aí recai na definição anterior. Ok. O que mais que a gente pode destacar aqui? Intuitivamente, podemos encarar P mais V como resultado de uma translação, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Vou até deixar anotado aqui, ó, o que eu quis dizer com esses desenhos aqui. Ideia intuitiva, eu devia ter escrito, intuitiva de translação, translação de ponto, né? Translação de ponto. Quer dizer, a soma de ponto com vetor, ela passa uma ideia intuitiva de estar transladando o ponto aqui para lá. Ah, professor, você falou que ponto é uma posição fixa do espaço. Sim, continua afirmando que ponto é uma posição fixa no espaço. Ele dá uma ideia de que transladou. Na verdade, um ponto mais um vetor é outro ponto. Mas a ideia é como se o ponto tivesse escorregado pelo vetor e parado aqui na ponta. Ele passa essa ideia intuitiva, né? Intuitivamente, podemos encarar P mais V como resultado de uma translação do ponto P. Translação essa determinada pelo vetor V. Eu já tinha comentado disso. E quais são as propriedades? Ah, tem propriedades dessa operação também? Tem. Aqui ele vai apresentar 5 propriedades. Assim como as da adição ele colocou asão, as da do capítulo 2, as da multiplicação por escalar ele colocou M no capítulo 3, essa aqui da soma de ponto com vetor ele chamou de P, as propriedades. Então vamos dar uma discutida nessas propriedades aqui. Vamos ver que propriedades são essas que tem essa operação. Vamos ver aqui. Primeira propriedade, P1. A propriedade P1 parece ser bem intuitiva, bem simples, né? O ponto P, já que é soma de ponto com vetor, qual seria a soma de um ponto com vetor nulo? É bem intuitivo, né? Vai dar o próprio ponto P. Isso aqui eu acho bem intuitivo. Então, ponto P mais vetor nulo é igual ao próprio ponto P. Ah, professor, você falou que propriedade não é que nem teorema, que dá para a gente demonstrar a propriedade. Desculpa, você falou que a propriedade não é que nem definição, que a definição está definido e acabou. Tá aqui, ó, definiu e acabou. É isso aqui. Isso aqui não tem demonstração, isso aqui é a definição de soma de ponto com vetor. Mas aqui já são propriedades, né? Eu deveria até ter escrito antes aqui, propriedades, eu esqueci de escrever. Calma aí, deixa eu escrever propriedades aqui. As propriedades não são uma definição, elas são teoreminhas. Então, se quiser, demonstra. Propriedades, primeira propriedade P1, a soma de um ponto P com um vetor nulo é igual ao ponto P, certo? Isso vale para todo ponto P pertencente ao espaço E3. Olha só, olha a pop-up chegando, tá lá, Isadora Molina. Então, veja bem, o que ocorre aqui é o seguinte, como é que a gente poderia demonstrar essa propriedade? Já que as propriedades o senhor acabou de falar, tem essa questão da demonstração, né? Como é que a gente poderia demonstrar? Então vamos ver aqui no caso. Aqui no caso acontece o seguinte, é uma consequência imediata da definição, né? Olha só que interessante, olha lá o pessoal falando. Presente, ok. Então olha só, como é que poderia fazer uma demonstração aqui? Você poderia pensar o seguinte, se eu estou fazendo P mais vetor nulo, é como se fosse um P mais V, e afirmando que esse P mais nulo, a princípio eu não sei se vai dar P, digamos que ele vai dar um ponto Q, certo? Pela definição que a gente viu antes, isso é equivalente a dizer que o vetor V, que é nulo, o vetor V, que é o vetor nulo, é igual ao vetor PQ. Mas se o vetor nulo, se o PQ é igual a nulo, isso é equivalente a dizer que o ponto P é igual ao ponto Q. E, portanto, Q é igual a P. Portanto,
Posso trocar esse Q por P. E aí a equação vai ficar P mais nulo igual a P, que é justamente o que eu precisava demonstrar. P mais nulo igual a P. Então, o raciocíniozinho de demonstração está aqui, tá certo? Segunda propriedade, como é que fica aí a segunda propriedade? Segunda propriedade é o seguinte, essa foi a propriedade P1. Propriedade P2, vamos ver o que ele vai falar aqui. Se eu tiver, olha só, olha que interessante isso aqui, ponto P somado com o vetor U, se der igual ao ponto P somado com o vetor V, eu faço P mais U, dá o mesmo resultado que P mais V. Isso implica, lembra desse símbolo aqui que a gente discutiu na aula passada? Implicação, então, também pode ser lido como então. E o que vem antes, como é que chama? Quem é que se lembra o que vem antes desse símbolo de então aqui na demonstração matemática? Qual que é o nome? Vamos ver quem é que se lembra do que eu falei, se alguém ligou porque eu falei. Olha lá, presente. Hipótese, parabéns lá, Hertz e Young, tá certo. Hipótese. E o que vem depois aqui do símbolo de então? Qual que é o nome? Tese, Marciele Clementino Dias, perfeito. Olha só, então aqui eu tenho um teorema para demonstrar, ele tem uma hipótese, P mais U igual a P mais V, e tem uma tese. O que seria uma demonstração direta desse teorema? Eu parto da minha hipótese, tomo ela como verdadeira e chego na minha tese. Não preciso começar escrevendo a hipótese, eu posso começar escrevendo alguma outra coisa, no meio do raciocínio eu uso a hipótese e desemboco na tese. Pode fazer assim também. O que você não pode fazer é usar a tese. A tese é o que você quer demonstrar, você não pode sair usando ela para chegar nela. Aí não vale, né? Aí seria que nem um advogado que no meio do tribunal, o advogado de acusação tem que provar que o réu é culpado. E ele fala, bom, partindo do princípio que o réu é culpado, nós vamos agora provar que ele é culpado. Você não pode fazer isso. Você tem que partir de alguma outra coisa e chegar a deduzir que aquele cara é culpado. Tá certo? E que coisa que você vai partir aqui? Não é a tese você vai tirar, você vai partir da hipótese, ou vai usar ela no meio do seu raciocínio. Bom, então a nossa hipótese é que P mais U igual a P mais V, deixa eu anotar aqui na lousa. Presente, perdão pelos minutos de atraso, tudo bem. Fica na paz aí. P mais U mais P mais V, propriedade P2. Se eu pego o ponto P, somo com o vetor U, isso dá igual a somar o ponto P com o vetor V, isso implica, então, necessariamente, que o vetor U é igual ao vetor V. Então tá aí, a nossa propriedade P2, como se fosse um teoreminha, correto? Ah, professor, como é que eu vou demonstrar? Vamos tentar uma demonstração direta. Vamos usar a hipótese em algum momento do nosso raciocínio para chegar nessa tese aqui. Então vamos lá. O que a gente poderia pensar? O que a gente pode usar? A gente pode usar, se precisar, essa propriedade P1, que já está valendo, e podemos usar também a definição. Está aqui, ó. P mais V igual a Q equivale a PQ igual a V. Isso aqui está a nosso dispor. Porque isso aqui já foi. É a definição. É uma equivalência. Isso aqui pode virar isso aqui pode virar isso. Tá? É um equivale, esse símbolo aqui, ó, que é a flecha, em vez de ser igual a flecha do então, que tem para um lado só, tem para os dois lados, esse símbolo aqui é o C e somente C, tá? Ou equivalência lógica, tá? Um equivale ao outro. Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, já aprendi lá na definição que P mais U é um ponto, resultado de uma soma de ponto com vetor dá outro ponto. Então, eu vou dizer assim, ó, P mais U, com certeza vai dar igual a um ponto Q. Começa por aí. Como por hipótese, o P mais U é igual a P mais V, quer dizer, um dá igual ao outro, então o P mais V também tem que dar o mesmo ponto Q, porque um é igual ao outro. Então, pode até colocar uma vírgula ali, se não quiser colocar ponto final. Vírgula. Então, o P mais V também tem que dar igual ao mesmo ponto Q, para dar igual a esse aqui. P mais V é igual a Q. Da definição, temos, da definição de soma de ponto com vetor, né? Da definição, temos P mais U igual a Q, P mais U igual a Q, equivale a dizer que o vetor PQ é igual a U, correto? De acordo com aquilo que eu tinha escrito antes.
o vetor PQ é igual a U, ok? E também, P mais V igual a Q equivale a dizer, P mais V igual a Q equivale a dizer que PQ é igual a V. Aí, olha só, PQ igual a U, PQ igual a V. Ué, se duas coisas, U e V, são iguais a uma mesma coisa, que é o PQ, significa que uma é igual à outra, né? Fechar aqui com uma última frase. Portanto, o U é igual a PQ, mas o PQ é igual a V. Então, U igual a V. Que é o que a gente precisava. O que é U igual a V? É justamente o que? A nossa tese, né? Onde a gente precisava chegar. U igual a V. Fechou lá. U igual a V. Chegou lá. Então, acabou. Temos mais uma propriedade da soma de pontos com vetor. Soma de ponto com vetor. P mais U igual a P mais V, isso implica que o vetor U igual ao vetor V. Esse capítulo, essa matéria, é como se fossem uns exercíciozinhos lógicos, né? Para você pensar bem, aprender a fazer uma demonstração e tal. E aproveite de quebra e entende como funciona essa operação de soma de ponto com vetor. Vamos ver a propriedade P3. Eu nem tinha visto. Aqui, a demonstração dele foi mais ou menos do mesmo esquema que a gente fez, ó, igual a Q e tal. Chegou que U igual a V. Então, decorre da definição que logo U igual a V. Note que essa propriedade permite uma regra prática de cancelamento de P. Né? Porque se o cara está dizendo assim que P mais U igual a P mais V implica que U igual a V, ele está dizendo assim, toda vez que você vê essa expressão aqui na tua frente, P mais U igual a P mais V, você pode, como se fosse assim, cortar o P dos dois lados e sobra só U igual a V. Né, mas aqui está demonstrado que você pode cortar. Ele demonstrou uma lei de cancelamento. Olha essa propriedade P3 aqui. Olha a brincadeira. Eu não envolvi a demonstração aqui do livro para a gente tentar pensar sozinho antes de ver. Né? P3. P mais U mais V. Olha só. Tá? P mais U mais V. P mais U mais V. P mais U. Deixa eu colocar aqui em amarelo. P mais U. O que dá a soma de um ponto com um vetor? Dá um ponto. Então, isso aqui é como se fosse um ponto Q. Esse ponto Q somado com o vetor V igual a P mais U mais V entre parênteses. Igual a P mais U mais V entre parênteses. Tá lá. Olha que interessante. Quer dizer, você tem P, U e V dos dois lados da igualdade. P, U e V, P, U e V. O que a igualdade está dizendo é, se você fizer primeiro o P mais U, que vai dar um ponto Q, e somar esse ponto Q com o vetor V, que vai dar um outro ponto R, isso vai dar igual a você pegar o ponto P e já somar direto com a soma do U mais V. Entendeu? Você já soma, passa o parênteses para cá. Quase como se fosse uma propriedade associativa, que nem aquela A1, né? Então você passa o parênteses para cá. Soma primeiro os dois vetores, soma com P, vai dar o mesmo ponto R que tinha dado aqui. Tá? Então olha só que interessante isso aqui. Veja, é só um pequeno lembrete aqui para os alunos. Nesse caso aqui, a gente tinha demonstrado uma implicação. Então, a gente partiu com essa ideia de usar a hipótese e chegar na tese. Note que aqui não tem uma implicação, aqui é só uma igualdade, né? Aqui a ideia seria demonstrar uma igualdade. Então, quando você tem que demonstrar uma igualdade, você vai partir com essas mesmas ideias que eu estava falando antes de hipótese e tese? Não tem implicação, então não tem hipótese e tese aqui no caso. Aqui no caso tem só os dois lados de uma equação. E você tem que mostrar que um lado é igual ao outro. E como que eu vou fazer isso? Eu diria para você que tem 3 jeitos básicos de você fazer isso aí. O primeiro jeito seria você partir de um lado, ir manipulando ele e chega no outro. Isso igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual àquilo. Pronto, um igual ao outro. Ou vice-versa. Parte do segundo lado, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, e chega no primeiro. Então, você tem já 2 modos. Ou então, uma terceira forma de fazer. Você pega um lado, desenvolve ele e chega numa coisa. Pega o outro lado, desenvolve ele e chega na mesma coisa. Mostrando que os dois lados são iguais a uma mesma coisa. Mais ou menos como ficou aqui, ó.
Você aqui, você mostrou que U é igual a PQ e V é igual a PQ. Os dois são iguais a uma mesma coisa. Então, eles são iguais um ao outro. Demonstrou igualdade. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, hein? Vamos ver o que o Laertes falou aí. Eu estou meio tenso com essa demonstração aqui. Vamos ver o que o Laertes falou. A propriedade P3 parece muito a propriedade associativa. É como se fosse uma associativa. Você deslocou os parênteses de posição, né? Aqui na equação, bem observado. Bom, como é que a gente poderia fazer isso aqui? Eu vou pensar o seguinte. Olha só, vou fazer um desenho. Vou começar fazendo um desenho, né? Imagina que aqui está o ponto P. E imagina que esse vetor U que eu estou somando com P, porque o desenho pode me ajudar a pensar, né? Esse vetor U está aqui. Está aqui, opa. Agora sim. Esse vetor U está aqui. Então, aqui é o vetor U. Eu já aprendi da soma de ponto com vetor que P, ponto P somado com um vetor U, vai dar um ponto Q. Ponto Q. E esse ponto Q, estou olhando aqui, estou tentando fazer um desenho para representar o lado esquerdo. Né? Esse ponto Q somado com o vetor V, opa, ele vai pegar o ponto Q, somar com um certo vetor V. Digamos que esse aqui seja o vetor V. Como ele não desenhou os vetores, eu estou desenhando qualquer vetor que vem na minha mente. Né? Só para representar aqui. Somado com o vetor V, vai chegar num ponto, vou chamar esse ponto aqui de R. Ok? Então vai ficar assim, um ponto mais um vetor, P mais U vai dar Q. Tá aqui o Q. Deixa eu destacar ele aqui, vai dar o Q. Aí o Q somado com o vetor V vai dar R. Certo? Então o resultado desse lado esquerdo aqui dá R. Eu tenho que mostrar que esse mesmo R aqui seria o resultado do lado direito. Né? Então vamos analisar, vamos ver se a gente consegue fazer isso do lado direito. Como é que fica? Quer dizer, o meu lado esquerdo aqui, pelo desenho, ficou assim, né? P mais U igual, que eu fiz o desenho, vou escrever agora essa minha ideia aqui do lado esquerdo. P mais U igual a Q, beleza. Q mais V igual ao ponto R. Parei aqui. Agora, vou pensar aqui no lado direito. Só que, claro, esse vetor U e V que ficou aqui na lado esquerdo, ele é o mesmo U e V que está aqui. Então, eu posso continuar olhando para essa figura aqui. E eu estou vendo que do lado direito, o parênteses está aqui no vetor. Quer dizer, para eu começar fazendo a soma de vetor. Então, eu percebo o seguinte, olha. P mais... Por outro lado, né, posso até escrever assim. Por outro lado, quer dizer, olhando aqui para esse lado direito, P mais U mais V, P mais U mais V, é igual, aí também olhando para a figura, né? O que seria o U mais V aqui na figura? Vocês concordam comigo, turma? Que pelo que a gente aprendeu no CAP 2 de regra do fechamento do triângulo, o U mais V seria esse cara aqui? Sim ou não? Espera aí. O U mais V seria esse cara aqui? Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo? Que esse cara aqui é U... Sim, professor. Aí, alguém falou aí, eu ouvi uma vozinha. O PR. U mais V é o PR, exatamente. Concordo. Então, quer dizer, P mais U mais V significa que tem um pessoal prestando atenção. P mais U mais V, na verdade, é o P mais o resultado dessa soma aqui deu quem? PR. Vetor PR. Soma de ponto com vetor, que vai dar igual a quanto? O que é P mais PR? O que ali na matéria ele tinha dito que é P mais PQ? P mais P, mesmo ponto. P mais PQ deu o quê? Então, P mais PR vai dar igual a quem? R, você concorda comigo? Sim ou não? Então, quer dizer, o resultado do lado esquerdo deu R, o resultado do lado direito deu R. Portanto, está provada. Os dois lados são iguais à mesma coisa, que é esse ponto R. Então, realmente, eles são iguais. Está provada a igualdade. A igualdade. Fechou. Tá certo? Bom, acabou aqui o espaço na lousa, ainda tem a P4 e a P5.
eu vou subir ali para o outro, deixa eu passar aqui para o outro lado da lousa, né? Vem aqui e sobe, isso. Aqui, propriedade P4, já vamos emendar aqui, P4. Então, olha só, a propriedade P4, vamos ver o que ele fala aqui. Depois vocês deem, eu fiz a minha explicação por mim mesmo ali da P3, depois vocês deem uma lida aqui, ó, fez um desenho bem parecido com o meu, só que em vez de usar PQR, ele usou PAB, tá? Depois você dá uma lida aqui, vê se você concorda com o que ele falou, concorda com o que eu falei, tá? Vamos já matar aqui essa P4 e P5. Olha a P4. A mais V igual a B mais V. Se eu pego um ponto A, somo com um vetor V, e isso dá igual a eu pegar o ponto B e somar com o vetor V com o mesmo V, isso implica, então, o ponto A igual ao ponto B. Olha que interessante. Agora, veja bem, lembra um pouco a P2, né? Se a gente for comparar, porque a P2, cadê ela? Deixa eu voltar ali em cima. Cadê a P2? A P2 dizia o seguinte, P mais U igual a P mais V, implica que U é igual a V. Olha só. Quer dizer, aqui na P2 era uma igualdade onde os vetores eram diferentes e o ponto igual. Aqui na P4 é uma igualdade, na hipótese, onde os pontos são diferentes e o vetor é igual. Inverteu. Ponto igual, vetor diferente. Ponto diferente, vetor igual. Mas é uma igualdade na hipótese também. E o que tinha na tese aqui? Você concluía que os vetores são iguais. Aqui você conclui que os pontos são iguais. Vocês percebem que tem uma certa analogia entre a propriedade P2 e P4? Elas são parecidas, é como se uma fosse o reflexo no espelho da outra, vamos dizer assim, né? Bom, tá, professor, que bacana, mas como é que eu demonstro, que é o que interessa? Bom, a essa altura P4, você já tem 3 propriedades já demonstradas, que você pode usar se você quiser. Tá? Você pode usar. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, partir da minha hipótese, tá, beleza. Tenho a hipótese, né? A mais V igual a B mais V. Aí eu faço o seguinte, soma de ponto com vetor é um ponto, soma de ponto com vetor é um ponto. Então, do lado esquerdo e do lado direito, o que eu tenho são 2 pontos. O resultado dessa conta aqui é um ponto, o resultado dessa conta é um ponto. Posso pegar esse ponto e somar com outro vetor. Vou somar com o oposto de V. Malandro. Cara malandro. Falou, já sei, vou pegar esse A mais V aqui do lado esquerdo e vou somar com o oposto de V. Claro, se eu fizer, como já tinha igualdade antes, se eu fizer a mesma coisa do lado direito, continua a igualdade. Isso é igual que o B mais V somado com o oposto de V. Somei menos V dos dois lados, digamos assim. Opa, mas o que eu tinha provado na propriedade P3? É como se esse aqui fosse o U, e esse aqui fosse U, na P3. O que provou na P3? Na P3 ficou provado que, quando eu tenho ponto mais vetor, fecha parênteses, um outro vetor, ponto mais vetor, fecha parênteses, um outro vetor, eu posso deslocar o parênteses para os vetores e deixar o ponto sozinho. Então, vou aplicar P3 aqui. Vou aplicar P3, coloca aqui, P3, 2 pontos. Aplicando a P3, o que vai acontecer aqui? Esse lado vira... Vou aplicar P3 os dois lados. Esse lado vira A mais V mais menos V. Esse outro lado vira B mais V mais menos V. Olha que interessante. Aí, tem uma propriedade lá no capítulo 2 de adição de vetores que diz que, quando eu pego um elemento e somo com o seu oposto, aí eu estou fazendo referência à propriedade A4, né? Do elemento oposto. Lembrando da A4, eu estou somando um vetor com seu oposto. E o resultado dá vetor nulo. Então, não é nem A4 isso, né? A A4, na verdade, diz que sempre existe um oposto para um vetor, né? Na verdade, eu já usei a A4 aqui, antes, né?
Tá, dado o vetor V, com certeza existe o oposto de V, que é o menos V. Na verdade, eu usei A4 aqui, você pode até escrever A4 aqui. Esse V mais menos V dá nulo nem é propriedade nenhuma, não tem número nem nome, é só um fato, né? Um vetor somado com seu oposto dá nulo. Decorre da definição de vetor oposto isso aqui. Então, aí fica A mais nulo, aqui, igual aí do lado de lá, B mais nulo. Certo? Agora, se você lembrar da propriedade P1, que a gente acabou de ver, o que dizia a propriedade P1? Ela dizia que um ponto P somado com vetor nulo dá o próprio ponto P. Então, A mais nulo vai dar A. B mais nulo vai dar B. O que você acabou de provar? A igual a B, mas o que é A igual a B? É a tese na qual você precisava chegar. Todo mundo entendeu essa demonstração aqui do P4? Vamos ver se o pessoal entendeu. Vamos dar uma olhada na Sim, professor. Reação popular, reação popular. Tá lá, olha lá, o pessoal está acompanhando, está entendendo, tá ótimo. Tá? Última propriedade, para a gente fechar esse assunto. Última propriedade para a gente fechar esse assunto. Tá? Propriedade P5. Vamos colocar aqui. A P5, o que ela diz? Ela diz o seguinte. Ela diz que P menos V mais V é o próprio P. Será que dá para a gente demonstrar sem olhar ali no livro? Estou tentando demonstrar sem olhar ali, não sei se vocês estão percebendo. P menos V mais V dá igual ao próprio P. Que caísse na prova isso aqui para mim, demonstre, passo a passo. Eu diria o seguinte, falar, ó, em lugar, eu já aprendi ali na matéria que P menos V é a mesma coisa que P somado com o oposto de V. Por definição, P menos V, o cara já falou que significa isso aqui. O resto eu copio igual. Tá ótimo. Também já aprendi a propriedade P3. Eu posso deslocar o parênteses. Então, aplicando a propriedade P3 aqui, fica... Opa, não precisa esse igual a P... Peraí, deixa eu fazer diferente. Não, esse igual... Na verdade, eu cometi um pequeno erro, uma pequena confusão aqui. Eu vou partir do lado esquerdo, desenvolver e chegar do lado direito, tá? Para ficar bonitinha aqui a resolução. Então, eu vou escrever assim. Deixa eu escrever de novo isso aqui, deixa eu escrever melhor. Fazer mais bonitinha a resolução para o aluno, depois que for ler, for entender. Eu vou começar copiando só o lado esquerdo e vou desenvolver ele até chegar do lado direito. Tá? Então, eu vou começar escrevendo exatamente como ele está. P menos V mais V. Aí, pela propriedade, pela definição lá de subtração, né, por definição, em cima do sinal de igual, eu vou colocar o que eu usei. Tá? Então, eu usei definição dessa subtração aqui de P menos V. Isso é a mesma coisa que P mais menos V, mais V que está aqui fora, mais V. Aí vou usar agora a propriedade P3. Da propriedade P3 eu posso deslocar o parênteses, vai ficar P mais menos V mais V. Desloquei o parênteses para englobar aqui os vetores. Que parênteses? Esse parênteses aqui. Eu desloquei ele para... Vixe, nunca vou conseguir fazer o parênteses. Desloquei ele para cá. Para cá. Para o aluno ver o que eu fiz. Propriedade P3. Aí, finalmente, faço o quê? Lembro que, aí não é propriedade nenhuma, é o fato de que um vetor mais seu oposto dá nulo, né? Vai ficar P mais nulo. E aí, lembro da propriedade P1 e percebo que P mais nulo dá igual a P. Fechou a demonstração. Por quê? Porque eu parti do lado esquerdo da igualdade e cheguei ao final do raciocínio do lado direito da igualdade. Todo mundo entendeu? Então tá lá. É isso. Ó. Fechou bonitinho aqui a demonstração. Ok? Tá lá. Bom, vamos ver o que o livro fala? Alguém quer perguntar alguma coisa dessas 5 propriedades, das demonstrações? Não, tá tudo ok. Posso ir para as observações. Para fechar essa matéria desse capítulo, a gente discutiu os exercícios, né? Então vamos lá, vamos lá. Observação. Se o segmento orientado AB é um representante do vetor x, tá, essa observação aqui, ó, interessante isso aqui, hein? É uma notação aí que o pessoal às vezes usa. Eu não uso muito isso aí, mas pode ser que uma hora ou outra apareça, então é bom comentar. Observação.
observação. Se, vamos acompanhar o que ele está falando. Se um segmento orientado a B é representante do vetor X, vamos fazer uma figura. Você pega aqui, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, quer dizer, esse segmento orientado a B é representante do vetor X, igualzinho que ele falou na observação. É usual representar esse vetor por AB. Sim, é comum a gente escrever X, nesse caso aqui, né? Dá para a gente escrever, é correto, X igual ao vetor AB, tá certo? Até aí tudo bem. Ou também por B menos A. Essa aqui a gente não conhecia. Então é uma notação que às vezes o pessoal utiliza. Né? Você quer representar um vetor? Você escreve X, que nem eu fiz aqui. Ele vai do ponto A até o ponto B, o representante. Então a mesma coisa que a B. Aí, mais raramente, mas nesse livro, mas acontece também, você pode escrever assim, B menos A. Mas não deve ser entendido como um ponto menos o outro. Não é uma subtração, que nem o cara escrever assim, 7 menos 4 é igual a 3. Né? Número menos número dá número. Aqui, ponto menos ponto deu vetor. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é uma subtração, tá? Senão, teria que ser ponto B menos ponto A dá igual a um ponto C. Só que não existe isso, tá? O ponto B menos, entre aspas, menos, o ponto A dá um vetor AB, não dá um outro ponto, tá? Então, toma cuidado. É só uma notação, mais nada. Tá? Então, o que ele comenta ali, que eu acho interessante, é o seguinte, essa última notação, B menos A, é chamada notação de Grassmann. Né? Hermann Günther Grassmann era o nome desse cara aqui. Era um físico, matemático alemão do século XIX, que trabalhou muito com análise vetorial e eletromagnetismo também, acho. Não se trata, a rigor, de substituir pontos. De subtrair pontos, aquilo que eu falei, não é uma operação de subtração, é só uma notação, mas sim de uma notação sugestiva, já que o ponto B é a soma do ponto A com o vetor X. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é apenas uma notação sugestiva, por quê? Pelo que a gente acabou de aprender de soma de ponto com vetor, quer dizer, qual seria a justificativa para essa notação? Justificativa seria o seguinte, acabamos de aprender soma de ponto com vetor, pela figura e pelo que a gente acabou de aprender, o ponto A mais o vetor X é igual ao ponto B. Então, é como se, hipoteticamente, o cara passasse esse A para o outro lado com sinal de menos. Ficaria assim, X igual a B menos A. Certo? É só uma justificativa para a notação. Tá? Não se esqueça. Apenas... isso aqui que eu estou explicando para vocês é apenas... Não é uma nova operação de subtração de pontos. É apenas uma notação. Um jeito de escrever uma coisa que você já escrevia. Dessa forma e dessa forma. Você agora pode escrever assim. Mas o livro não vai usar muito isso, não. Mas é bom saber, né? De repente você pode pegar na internet, pode pegar outro livro. É uma coisa interessante. Bom, agora ele vai começar a discutir os exercícios resolvidos, que são importantes a gente discutir, porque depois tem uma lista importante e grande de exercícios propostos. Então, eu vou gravar essa discussão dos exercícios resolvidos num vídeo à parte.